bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que hora que as pessoas vão assistir. A gente agradece a presença de todos, especialmente a sua, Célio, por você estar aqui. Eu que agradeço. A primeira edição eu te convidei pra gente falar de lixo. Mas não deu certo. Não deu certo. Mas a gente, em outro momento, a gente fala sobre lixo, né? E hoje estou muito feliz que você pôde estar aqui, né? É o segundo podcast que eu faço do Recicla. Ele era uma feira de conhecimento e eu passei a fazer um canal do YouTube para divulgar o conhecimento, que eu achei que era mais fácil a gente ter acessos, né? Principalmente depois pandemia, né? Que tudo mudou, né? Certo. Então, agora a gente vai falar com o Célio vai contar um pouco sobre o Cerrado. A gente está indo para a 6ª edição da nossa feira e nessa 6ª edição a gente está fazendo uma campanha dos Big Five, que na verdade a gente fala, eu até pus em inglês porque é uma campanha que o Banco Central fez, né? Que ele imprimiu a onça pintada na nota de 50, o lobo-guará na nota de 100, de 200, né? Aquela coisa toda ali. E aí tem o tatu-canastra, a onça pintada, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e a anta. Eles são icônicos, emblemáticos, mamíferos, mas a gente sabe que o cerrado, que é a savana de maior biodiversidade do mundo, né? Ela tem mais de 40% da sua fauna ameaçada de extinção, né? E aí eu acho que a gente pode falar um pouco de tudo isso daí, do que é ser cerrado, né? Considerando que nós estamos numa área de cerrado, né? Que é Franca, interior de São Paulo, né? E aí o Célio, ele tem conta um pouco, porque é tanta coisa assim. Ué, conta um pouco a sua formação. Ele é membro da bacia do Comitê de Bacia. Do Comitê de Bacias. Ele é professor da Unesp da pós-graduação de políticas públicas e meio ambiente e mais um monte de várias atividades, né? Tanto na área profissional, técnica, como também na parte relacionada a, vamos falar assim, acadêmica. Então nós temos todas essas atividades. E a gente está sempre integrando com os outros segmentos para levar informação e o conhecimento técnico. E nesse contexto, né, aceitando o seu convite, estou aqui hoje que nós fizemos uma preliminar, você falou para falar do nosso cerrado, do cerrado da nossa região. Então esse é o meu propósito, né? Eu gostaria que você elencasse os itens que você acha mais importantes, porque se for falar para o cerrado, nós vamos gastar um dia, uma semana e não damos conta de falar do cerrado. O cerrado é um estudo que é feito, que ele é infinito em vários aspectos, né? Desde da geologia, da pedologia, da geomorfologia, da fauna, da flora, recursos hídricos, né? Isso vai longe, então é uma discussão, vamos falar, quase ad eterno. Mas aí vamos aqui hoje, pelo menos, fazer uma sinopse e falar das coisas mais essenciais que todos que estão nos ouvindo aí e assistindo vão assimilar essa informação. Então nós precisamos ver aí quais os pontos que você acha interessante e a gente vai fazendo um ping-pong. Tá, eu acho que assim, o que eu tenho falado muito nessa campanha é que existe a importância do cerrado em si está muito debaixo da terra, né? Então conta um pouquinho mais sobre isso. Porque assim, tem a questão sutil das gemas, que são consideradas os órgãos sutis do planeta Terra, né? Mas isso a gente não tem estudo científico que comprove essa ideia. Mas existem muitos estudos que falam sobre isso, né? Mas eu gostaria que você contasse um pouco sobre o que está debaixo da terra do cerrado. Porque todo mundo olha e fala, nossa, é um mato. Isso é mato, né? Mas qual é a relevância desse mato, desses animais, né? Eu falo muito dos animais, o fato desses disseminadores de semente não estarem mais em cena, traz uma ideia de florestas ocas, né? Então, conta pra gente um pouco, como que você enxerga essa ideia do cerrado, da importância dele estar muito mais naquilo que a gente não vê do que naquilo que a gente vê, né? Que é o que está debaixo da terra. O nosso cerrado, a maioria do nosso cerrado, ele está numa formação, vamos falar assim, mais arenosa, né? De solo arenoso. Isso porque aqui já foi uma grande planície lacustre, né? Então nós temos cerrado na parte arenosa,
Temos cerrado também, aonde que tem, assim, que nós chamamos de solo mais avermelhado, que é o latossolo vermelho e amarelo. Mas esse cerrado está justamente nessas áreas onde a fertilidade do solo não são tão acentuadas. Por isso que ele tem as suas características próprias. E o cerrado, ele é uma planta que ele é mais antiga, ele já vem mais ou menos lá quando houve a extinção dos dinossauros, é que houve aquele apagão, né, que segundo os evolucionistas apresentam, a literatura, o cerrado com 65 milhões de anos já começou a evoluir. Então hoje, né, quando você vai aqui na região, por exemplo, de Rifaina, você tem ali na região de Rifaina uma rocha de 700 milhões de anos, que é o quartzito, que você tem o cerrado em cima dele. Então o cerrado em cima do quartzito, ele conseguiu desenvolver, porque é uma areia, né, é uma rocha metamórfica, mas ela é muito cheia de quartzo, muita areia. À medida que você vem para o lado de Franca, você tem um solo mais profundo, não tão próximo da rocha, que tem um cerrado em várias fisionomias. E à medida que tem a umidade, à medida que a geomorfologia leva o solo mais fértil à matéria orgânica, nós temos aquelas matas de galeria, mata ciliar, mata de encosta, que são áreas de transições. Essas transições, em termos técnicos, nós temos que aqui fazer um parênteses, porque Franca tem um francano que foi que fez a classificação do cerrado no Brasil. Esse francano a gente chama ele de Coutinho nas citações. Em 1978, Coutinho, um francano, que saiu daqui do nível colegial, né, Leopoldo Coutinho, ele foi para São Paulo, fez a biologia e virou um pesquisador do cerrado que deixou uma contribuição muito grande para o Brasil em termos de pesquisa, o Coutinho. Então o Coutinho, tem uma família Coutinho aqui em Franca, o pessoal foi para São Paulo, então estou fazendo essa ênfase assim, que pouca gente sabe, essa informação. Esse resgate histórico, de olhar para trás, para quem já fez alguma coisa, isso é importante, está agregada a tudo isso que nós estamos falando. E o Coutinho, ele fez uma classificação do nosso cerrado, do Brasil inteiro. Então, ele classificou o cerrado com várias fisionomias, né? Então, ele fez aquela fisionomia campo limpo, que era o campo limpo, onde só tem um capim, quase não tem arbusto nenhum, que é um solo mais fraco, que só nasce o capim, o herbáceo. Aí ele fez a classificação do campo sujo, né, onde tem arbustos isolados, né, para poder ter a melhor compreensão ali do pessoal que está nos assistindo e ouvindo. E à medida que o cerrado foi se encorpando, que a gente chama de savana aberta, onde já tem aquelas árvores mais tortuosas, que é o cerrado padrão, que tem um pé de marolo, que já tem o pau-terra, né, em termos técnicos. E aí nós temos o cerradão depois, onde tem a sucupira, tem o pau-óleo, tem o capitão do campo. E depois dessa fase do cerradão, a gente passa para a floresta estacional semidecidual, que essa floresta já pega uma área do cerrado onde nós temos uma fertilidade do solo melhor. Por isso que tem esses grandes maciços de vegetação das florestas estacional semidecidual, que aí tem o jequitibá rosa, tem a peroba, tem o bálsamo, essas árvores padrões que são indicadoras, né, indicadoras de ambiente de maior fertilidade. Por isso que são florestas estacionais semideciduais. Semideciduais por quê? Porque na seca elas perdem um pouco das folhas e fica seca. Então por isso que chama semidecidual. Mas essa sucessão, né, que nós temos de fisionomia, que foi classificada pelo Coutinho, é o que nós usamos de referência. Então, para dar esse contexto, seria bom afirmar isso. Agora, o nosso cerrado, ele foi até na década de 60, considerado como uma área improdutiva, né? E aí, com a chegada da braquiária, que veio da África, passou pela Austrália, que a Austrália descobriu que a braquiária da África era um capim que daria certo no clima tropical, ela foi introduzida na nossa região e deu muito sucesso. E aí houve, né, o desmate do cerrado, de maneira sucessiva, perdemos de maneira significativa. Aí, com a tecnologia agronômica, né, de melhoramento genético de plantas resistentes ao cerrado, a calagem, a fosfatagem, a adubação, trouxe a cultura para o cerrado. Saímos das terras de cultura da década de 60 e partimos para o cerrado através da tecnologia agronômica com a aplicação de adubos, né, adubos, corretivos, os agroquímicos para controle de pragas e doenças das monoculturas, né, que foram instaladas, e o cerrado se tornou produtivo.
Ao mesmo tempo que acontece isso, temos a parte de urbanização. Então, veja só, hoje Franca, naquela época, Franca não tinha 10 quilômetros quadrados na área urbana. Hoje Franca tem 84, 85 quilômetros quadrados de ocupação urbana e o município tem 604 quilômetros quadrados. Então, veja você, né, nós podemos falar que 1/5 do território do município de Franca já está com a malha urbana ocupada. Isso impermeabilizou, as ruas foram impermeabilizadas, as calçadas, os telhados, mas tudo isso o homem buscou para o seu conforto. Então, essa alteração do meio ambiente que o homem faz, ele faz para buscar seu conforto. Ele faz a alteração de tirar o cerrado e as outras áreas para produzir alimento. A pastagem, para produzir carne, etc. E alimenta a soja, o arroz, o feijão, a produção de café, a cana que domina a nossa região hoje, etc. Então, todo esse contexto é o que nós passamos com a uso e ocupação. Aí nós podemos, né? Você gosta da parte de planta medicinal e da história de ocupação, nós podemos fazer um comentário sobre isso. Conta um pouco sobre, antes da gente começar a falar das plantas medicinais, conta um pouco o que é essa impermeabilização, porque assim, o que ela trouxe. Porque se as pessoas não tivessem impermeabilizado, se elas tivessem trabalhado a questão de forma mais equilibrada, não tão antropocentrista, né, para uma perspectiva mais biocentrista, o que não se faria, por exemplo, numa casa, numa escola. Às vezes eu vou numa escola visitar para levar um recicla e não tem mais área verde, é tudo cimento. Bom, se você pegar as fotografias de Franca da década de 50, 40, as fotos antigas que nós temos lá no Museu Histórico aqui de Franca, que tem um acervo fantástico, você vai ver que antigamente falava quintais. Não tinha, todas as quadrantes das casas aqui do centro, as casas subindo ali a Avenida Presidente Vargas, eram todos quarteirões os quarteirões, eles tinham assim as suas casas com aqueles quintais de 3 mil metros quadrados, 4, então tinha mangueira, jabuticabeira, eram as verdadeiras chácaras. Então nós tínhamos uma área permeável nessa época. À medida que foi tendo ocupação humana, e foi tendo a concentração na área urbana, essas áreas foram sendo ocupadas, subdivididas, né, que eles falam que fizeram um desdobro, né, se fala desdobro porque aquela área grande, os herdeiros vêm, reivindicam, ou são divididos aquelas áreas, faz o seu... Então, aonde era 4 mil metros, 3 mil metros, passou a virar 250, 300. Então, hoje, a malha urbana de Franca, ela tem uma média de terrenos de 200 metros quadrados, 250. Lógico, tem umas que tem 400, ou tem mais. A média vai dar em torno de 250 metros quadrados. E essa impermeabilização da rua, da calçada, do telhado, ela quebrou o ciclo hidrológico normal. Então, o balanço hídrico local nosso foi alterado. Então, veja bem, com a impermeabilização, a água não infiltra. Não infiltrando, ela não vai armazenar no lençol freático e não vai manter as minas vivas. Como chove, a água vai embora e vira enchente, essa água vai embora para o rio, vai descer para os nossos vizinhos do sul, vai pegar a drenagem principal, vai parar lá no Rio Grande, do Rio Grande para o Rio Paraná. E vai dar enchente nos nossos amigos lá em Paraná, Santa Catarina, etc. E nós aqui, o que vai acontecendo? Nós vamos diminuindo a capacidade de infiltrar a água no solo, na rocha, que vai fazer a recarga do aquífero, porque por falar em aquífero, nós estamos em cima do aquífero Guarani. O aquífero Guarani é formado aqui na nossa região pelas rochas sedimentares, o Piramboia, né, e o Botucatu. O Piramboia é mais ou menos aí de uns 200 milhões de anos, né? E o Botucatu, vamos pôr aí 150 milhões de anos. Então, essa escala, né, temporal, que se formou de acordo com a evolução da geologia histórica, porque essas rochas são porosas, elas recebem essa água, essas águas armazenam nos poros dessas rochas, aonde, formando essa extensão até a Argentina, nós temos o que nós chamamos de aquífero Guarani. Então, veja bem, todas essas características nos traz o quê? Nos traz assim, a partir do momento que nós impermeabilizamos,
nós não temos o armazenamento e a esponja de segurar a água. Isso, o exemplo típico disso é Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, ele pega água subterrânea para alimentar a cidade de Ribeirão Preto. O fato de fazer explotação dessa água sucessiva, o lençol freático ou o aquífero Guarani de Ribeirão Preto, ele rebaixa 1 ano por ano em toda a área do perímetro urbano, vai rebaixando devido. O que é tirado é maior do que é reposto. E esse reposto, né, que seria a infiltração, o balanço hídrico, é alterado em função do quê? Em função da impermeabilização total que Ribeirão provocou. Então, o balanço hídrico lá ele está alterado negativamente. O que infiltra não sustenta o lençol freático, não sustenta o aquífero Guarani, que é a água subterrânea que abastece Ribeirão Preto. Então, estou dando esses exemplos, comparando Franca com Ribeirão por causa disso. Franca não tem esse a Franca, a captação nossa, bem dizer, 100% da nossa captação, ela é da bacia do Rio Canoas. Sempre a matriz de manancial de abastecimento público foi o Rio Canoas. Hoje, Franca pega, né, tem a alternativa de pegar no Rio Sapucaí-Mirim. Então, pega-se em torno de 1 metro cúbico, né, por segundo, lá, que seria 1.000 litros por segundo. No Canoas, é uma média que eu estou pondo aqui só para ter noção de grandeza. E temos a alternativa, outorga, autorização da Agência Nacional de Água, de pegar 1.000 litros por segundo também no Rio Sapucaí-Mirim. Isso quer dizer o seguinte, hoje, a gestora, que é a Sabesp, hoje nós não temos mais crise hídrica em Franca. Franca hoje tem 2 mananciais que abastecem Franca. Um é o Canoas, que é o mais barato, que é mais próximo, e nós temos o do Rio Sapucaí-Mirim, que é uma captação muito mais cara. Então, prevalece sempre o abastecimento do Canoas, porque se for pegar uma captação sempre do Sapucaí-Mirim, nós vamos ter um custo muito alto das bombas de recalque, porque vem tudo por bombeamento, não vem nada por gravidade. Tá. Então, nós temos esse agravante. Mas Franca, graças a Deus, para mais 50 anos, ou até mais, Franca não terá mais crise de abastecimento de água para a população. Por conta desse... Por causa, das 2 captações, o Sapucaí-Mirim e o Canoas. O Canoas é bom ressaltar que o perímetro da área paulista do município de Franca, ela é uma área de proteção ambiental, por ser um manancial. Então, ela tem critério de uso e ocupação, tem leis municipais que protegem, né, a ocupação da bacia do Rio Canoas, e esses critérios são muito rigorosos. Por isso que nós ainda temos abundância de água, temos drenagem oferecendo muita água para atender essa demanda. Mas nós temos de maneira também bem impactante a impermeabilização da área que faz infiltração, área de contribuição da bacia do Canoas com a área urbana de Franca, que já existe, já é consolidado. Então, nós temos também essa situação. Ou seja, tudo isso está dentro de um contexto que essas águas, como nós estamos no alto topográfico, Franca está numa média de 1.000 metros de altitude, e a parte mais alta, bem média, alta do estado de São Paulo, ela está na cabeceira de mananciais. Então, por isso, e as partes mais altas nossas aqui do interior, nós temos a questão também de ter a dominância do cerrado.